Vem comigo, condutores e condutoras. Aula de legislação, aula de número 10, página 42. Não se esqueça de se inscrever no canal VS Autoescola RJ. Deixe suas dúvidas, seus comentários aqui com a gente. E vem para a página 42, onde começa a falar das normas de circulação e conduta. O que são as normas de circulação e conduta? O livro até menciona algo. Ele vai falar que as normas de circulação são fatores essenciais que visam a regulamentação do trânsito. Elas determinam o seu comportamento e não respeitá-las acarreta em multas, penalidades. Ou seja, quando nós estamos falando de normas gerais de circulação e conduta, quando nós estamos falando das regras, nós estamos falando como o jogo funciona. Nós estamos falando que no trânsito você precisa respeitar ou você precisa entender e saber quais são as regras, as normas, para você não tomar uma multa, saber a maneira correta de dirigir. Então, a partir da página 42, nós vamos ver essas regras. Quais são as regras do trânsito? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Lembrando, de forma geral, as normas de circulação, elas sempre vão estar apontando para a segurança. Todos os artigos, todas as normas de circulação, todas as regras de trânsito, elas vão estar baseadas na segurança. Isso é bem importante você não esquecer. Então vamos lá, o artigo 26, vamos ver os principais para a nossa prova. O artigo 26 diz o seguinte: os usuários das vias terrestres devem... O que os usuários das vias terrestres devem fazer no trânsito? Lembrando que os usuários das vias não são apenas os condutores, mas também os pedestres. Então, os usuários das vias devem fazer o quê? Olha o segundo inciso. Marquem aí, cadê a sua caneta? Marquem aí. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Entra no que a gente acabou de falar. O trânsito ele precisa ser um lugar seguro. O que a norma de segurança quer é que não hajam acidentes. Por isso, esse segundo inciso está falando exatamente isso. Você não pode torná-lo perigoso, você não pode deixar nada no meio da pista. Imagina um carro que está vindo e não está sabendo de nada e você acabou de deixar um obstáculo no meio da pista, vai acontecer um acidente. Então, o trânsito precisa ser um local seguro. Olha o artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. O que ele está falando aqui? A sua seta, por exemplo, é um equipamento de uso obrigatório, ela não pode estar queimada. A luz de freio é obrigatória, não pode estar queimada. Então, o funcionamento dos equipamentos obrigatórios tem que estar perfeito, em perfeito estado, senão você toma uma multa. Agora, o artigo 27 continua: bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Você não toma a multa porque o seu carro ficou enguiçado, porque o motor está ruim, porque alguma coisa aconteceu. Você toma a multa, o artigo 180, você toma a multa porque o seu carro ficou sem gasolina, sem combustível. Então, quando você está dentro do seu veículo, você precisa certificar-se de que esse combustível vai chegar ao seu local de destino. Perceba uma coisa bem importante de forma geral. Do artigo 1 até o artigo 161, o Código de Trânsito ele só vai falar pode, não pode. Do artigo 162 em diante, o Código de Trânsito começa a multar. Então, perceba, o artigo 27 diz que não pode fazer ou não pode andar sem combustível. O artigo 180 vai multar o condutor porque ele não obedeceu o artigo 27. Então, funciona dessa maneira. Olha o artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Resumindo o artigo 26, 27 e 28, nós poderíamos colocar a palavrinha segurança. O trânsito precisa ser um local seguro, muito importante isso para a prova. Foca nessa palavra segurança,
que uma das 4 alternativas, a alternativa correta, a alternativa certa, ela vai estar baseada em segurança. Olha o artigo 29, agora começa a ficar um pouco mais voltado realmente para o trânsito. O artigo 29 vai dizer: o trânsito de veículos, agora o trânsito é de veículos, nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Primeiro inciso, marquem aí, galera: a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Ou seja, o primeiro inciso está falando que o trânsito se dá pela faixa da direita. É na direita que nós devemos andar. Beleza? Então, o primeiro inciso ele está determinando: o trânsito se dá pelo lado direito. Na Inglaterra, o trânsito se dá pelo lado esquerdo. No Brasil, a sua mão é a mão direita. Beleza? O trânsito se dá pelo lado direito. Segundo inciso, também em relação à segurança: o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando no momento a velocidade e as condições do local. Então, você não pode andar colado na traseira do carro, nem na lateral de um veículo. Você precisa ter segurança. Agora, o que cai na prova, cai bastante na prova. Marquem aí, peguem a caneta, marquem aí: preferência nos cruzamentos. Isso cai na prova direto. Quem tem a preferência? Isso é importante não apenas para a prova, mas para todos os condutores que estão nos assistindo. Preferência nos cruzamentos. Quem tem a preferência? Então vamos lá. Olha o terceiro inciso: quando veículos transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Beleza. Quando tem sinalização, a sinalização determina quem tem a preferência. Uma parada obrigatória determina que eu não tenho a preferência. Um sinal vermelho determina que eu não tenho a preferência. Um dê a preferência determina que é a preferência do outro, então eu não tenho a preferência. Mas tudo isso aqui são locais, cruzamentos sinalizados. Agora, o que o texto está falando, o que a norma está falando, a regra está dizendo o seguinte: em local não sinalizado, quem terá a preferência? Letra A, está escrito aí, marquem aí. Rodovia, está escrito aí. Quem estiver em uma rodovia vai ter a preferência. Então o desenho ele está falando, está mostrando que o carro branco ele está numa rodovia. Não há uma sinalização, mas o carro verde, amarelo, ele vai ter que parar, ele vai ter que esperar o carro branco passar, porque a preferência é do carro que está na rodovia. A letra B: no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então o carro branco ele está circulando na rotatória, então quem tem a preferência é o carro branco, os outros precisam esperar o carro branco passar. Então a letra A, rodovia; a letra B, rotatória; e a letra C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Essa é a que mais cai na prova. Então, quando você estiver dirigindo o seu veículo e você estiver em um cruzamento não sinalizado, você vai olhar para a direita e você vai verificar quem tem a preferência. Se tiver algum carro na direita, aquele carro tem a preferência. Então, sempre que estivermos em um cruzamento não sinalizado, o carro que tiver à minha direita vai ter a preferência. O carro que tiver à direita vai ter a preferência. Sempre o carro que tiver à direita terá a preferência. Isso é bem importante, bem importante, bem importante. Você pode muito bem parar em um cruzamento, mesmo como pedestre, a pé, enfim, parar em um cruzamento, ou até mesmo no Uber, no ônibus, não importa. Mas quando você estiver nesse cruzamento, você olhar para a direita e você vai identificar que aquele carro lá tem a preferência. É lógico, se não tiver nenhum carro, a preferência vai ser sua. Tá ok? Então, preferência nos cruzamentos. Letra A, rodovia. Letra B, rotatória. Letra C, o carro que vier à sua direita, beleza? O carro que vier à sua direita. Então, essas são as preferências. Depois, o livro ele vai falar em relação a algumas recomendações. Pare sempre o seu veículo antes do cruzamento, não pare sobre a faixa de pedestre, isso é uma infração média.
não podemos parar o nosso carro no cruzamento, a gente precisa parar antes do cruzamento. E deixar também o cruzamento livre, não pare sobre a área de interseção da via, até porque se o sinal abrir, você vai embolar o trânsito, isso não pode, é uma regra, Na página 43, a última página da aula 10, o livro diz o seguinte: mesmo se o sinal estiver verde, nunca pare no meio do cruzamento para não impedir o tráfego em caso de congestionamento. Então, a mesma coisa que ele está falando aqui na página 42, as recomendações. Mesmo se o sinal estiver verde, você vai ter que parar antes da faixa de pedestre, se houver algum engarrafamento, para você não parar no meio do cruzamento. E se o seu sinal ele abrir ou fechar, vai trazer um transtorno aí, um engarrafamento. Outra recomendação: dê sempre a preferência a veículos não motorizados que circulam por via superior à sua. Então, a gente está falando a todo tempo que o Código de Trânsito, ele preza pela segurança. Os veículos não motorizados, por exemplo, uma bicicleta, eles têm menos força, então eles são os mais frágeis. Então, o carro que é mais potente, mais forte, precisa dar preferência, priorizar os menos favorecidos. Então, para que haja segurança, para que não aconteça o acidente. Agora, olhem o inciso de número 4, marquem aí o inciso de número 4, bem importante o inciso de número 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido. Então, olha, nós temos uma pista de mesmo sentido e nós temos várias faixas de circulação. São as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas. Então, a galera precisa saber que os mais lentos precisam andar na direita. Muita gente não sabe isso, ou pelo menos finge que não sabe. Muitas pessoas lentas andando na esquerda. Quem estiver lento tem que andar na direita. E os caminhões, por exemplo, os ônibus, precisam andar também na direita porque são de maior porte. Agora, as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, maior velocidade ou ultrapassagem, faixa da esquerda. Os mais lentos, faixa da direita. E o de grande porte também, faixa da direita. Marquem esse inciso, é bem importante. O quinto inciso: o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Calçada é lugar de pedestre. Então, o carro ele não pode estacionar na calçada. O carro não pode colocar duas rodas na calçada. Não pode, de jeito nenhum. Ou seja, quando que o carro vai passar por uma calçada? Quando ele tiver que entrar no estacionamento ou na sua garagem. Ele vai entrar na garagem, ele precisa passar pela calçada e estacionar o carro na garagem dele. Ele vai tirar o carro, ele tira o carro da garagem, passa pela calçada. Somente nesses momentos, lembrando que a preferência nessas situações sempre será do pedestre. Calçada é lugar de pedestre, beleza? Agora, sobre a prioridade de passagem livre, parada e estacionamento, nós não podemos confundir preferência com prioridade. Preferência é uma coisa, prioridade é outra. Então, a questão da prioridade, olha o inciso de número 6, marquem aí. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. O que ele está falando aqui? Os veículos precedidos de batedores. Os batedores, aquelas motos, por exemplo, vão protegendo um veículo determinado e esse veículo ele vai ter livre ou prioridade de passagem. Então ele fecha, os batedores eles fecham as entradas e as saídas e esse veículo ele vai ter prioridade de passagem. Olha o sétimo inciso, bem importante para a prova, marquem também. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, de ambulância, polícia e bombeiro. Olha o que está escrito: além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, ou seja, eles podem tudo,
Quando que eles podem tudo? Quando em serviço de urgência. A ambulância, polícia, bombeiro, eles podem tudo? Podem tudo, quando estiverem em serviço de urgência. O que não pode é eles não estarem em serviço de urgência e aí eles avançarem um sinal, estacionarem numa calçada, aí não pode. Se tiverem serviço de urgência, eles podem estacionar na calçada, é a única exceção. Eles podem avançar o sinal, eles podem avançar a velocidade e tudo mais. Então, quando estiverem em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação na ordem pública, observadas as seguintes disposições. Olha a letra A. Marquem a letra A na terceira linha. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Quando uma ambulância, uma polícia, um bombeiro estiverem em serviço de urgência, como que eu sei que ele está em serviço de urgência? Porque a sirene vai estar acionada, a luz intermitente vai estar também ligada, então você saberá que esses veículos estão em serviço de urgência. O que você deve fazer? Deixar livre a passagem em relação a esses veículos. Você não pode obstruir a passagem desses veículos, e isso é uma infração gravíssima. Artigo 189, infração gravíssima, está escrito aí na página 43, lá no finalzinho. Deixar de dar passagem é uma infração gravíssima, beleza? Letra B. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Até o pedestre vai ter que aguardar. O sinal está vermelho, o pedestre vai atravessar. Escutou a sirene, viu a luz intermitente da ambulância, do bombeiro, da polícia, o que o pedestre faz? Aguarda na calçada. Porque esses veículos eles têm prioridade, eles vão passar, eles vão avançar o sinal. Letra C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Foi o que eu falei. Quando você observa um veículo com essa sirene, com a luz intermitente, é porque ele está em trabalho de urgência. Letra D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Mesmo esses veículos tendo prioridade, mesmo esses veículos podendo avançar um sinal vermelho, eles não vão poder fazer de uma maneira desequilibrada. Eles precisam passar com uma velocidade reduzida para que tenha ou que haja segurança, beleza? Olha o inciso de número 8, o último. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Quem são esses veículos? Da Light, Águas do Rio. Então, esses Conlurb, esses veículos são prestadores de serviços de utilidade pública. Quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Ou seja, deu um problema lá no poste lá da sua rua, a Light ela vai lá, ela pode estacionar, por exemplo, na calçada ou em um local proibido, só que vai ter que sinalizar o local e o local do atendimento, não pode ser outro local. Vai sinalizar o local do atendimento, vai fazer o conserto, vai tirar a sinalização e vai retirar o veículo de lá. A empresa não pode deixar o carro lá, porque é proibido. Beleza? Então essa foi a página 43. Para a gente poder encerrar, só quero mostrar para vocês uma diferença entre calçada e passeios. Calçada e passeios. Na verdade é a mesma coisa, né? Calçada e passeios. Se cair na sua prova, ou se alguém fala passeio, ou se alguém fala calçada, você entende que é o local do pedestre. Agora, a diferença é que a calçada ela vai estar mais próxima da pista e o passeio ele vai estar mais próximo da residência. Então o passeio ele fica mais próximo da residência e a calçada fica mais próxima da pista. Então essa aí é a diferença de calçada e passeio, mas lembrando que calçada e passeio é o local onde o pedestre pode estar. Tá bom? Então essa foi a aula de número 10. Aula de número 10, legislação, página 42 e 43. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma